Bom, vamos tratar aqui de um tema bastante interessante que está lá no artigo 6º da Lei 4864 de 1965, que trata-se do desdobramento das incorporações imobiliárias, né? O desdobramento das incorporações em subcondomínios, ela permite que grandes empreendimentos, né, empreendimentos imobiliários com diversas torres, ou nem precisa tanto, mas que ela possa ser dividida, embora esteja na mesma matrícula do terreno, que ela possa ser dividida em empreendimentos menores, né, facilitando aí a gestão, a administração, com coisas mais específicas de cada um daqueles subcondomínios. Essa prática, como eu já disse, conhecida como o desdobramento das incorporações, ela facilita, além de outras coisas, facilita a autonomia de cada um daqueles subcondomínios dentro do empreendimento grande, do empreendimento maior, otimizando a gestão e a tomada de decisão para cada um daqueles subcondomínios que tem o seu funcionamento diferente um do outro, né? Então essa divisão em subcondomínios permite que cada um deles cuide da sua parte própria, né? Isso melhora a autonomia e gestão de cada um deles. As áreas comuns, muito importante isso, né? As áreas comuns de cada um daqueles subcondomínios, elas são exclusivas daquele subcondomínio, ou seja, o segundo subcondomínio não pode utilizar o do primeiro e vice-versa, porque elas são completamente separadas. Aqui eu vou dar um exemplo bem interessante. Imagine um empreendimento com fachada ativa. E fachadas ativas são aqueles empreendimentos em que parte dele tem acesso público, né? As calçadas e o próprio empreendimento ele seja público. O melhor exemplo que a gente pode dar é um empreendimento onde o térreo é um comercial e a partir do primeiro pavimento ele se torna um residencial. Então, isso é um empreendimento em fachada ativa. A natureza desses dois subcondomínios são bem diferentes, né? Então, é um exemplo típico de que você separar em dois subcondomínios, para cada um deles ter a sua vida, é a melhor maneira. As assembleias precisam ser específicas, a gestão melhora, a autonomia dos subcondomínios é própria de cada um deles, racionaliza custos, né? Porque vamos imaginar que a segurança numa parte comercial, por exemplo, deve ser maior do que na parte habitacional. Então, o comercial pague a sua própria segurança. Você consegue separar essas vidas desses subcondomínios de maneira que cada um pague os seus custos. E isso acaba racionalizando custos, né? Talvez a coisa mais importante seja a facilidade da convivência entre eles, porque no exemplo dado aqui, imagine que o lojista não pode usar, por exemplo, as partes comuns, tipo salão de festas, piscina da parte residencial, porque são condomínios ou subcondomínios diferentes. Então, essa clareza evita conflitos entre essas diferentes partes do condomínio, que embora esteja na mesma matrícula do terreno, cada um deles vai cuidar da sua vida. Então existe técnica para que se faça isso e é bom que seja feito, porque quando você mistura tudo, os diversos subcondomínios num só, você acaba criando algum tipo de conflito. O exemplo que nós vamos ver a seguir é como se faz isso na prática, né? Como se faz a parte de ABNT e como os advogados da área imobiliária utilizam esses conceitos para que faça a convenção completamente independentes um do outro. Bom, pessoal, depois de ter apresentado a base teórica do, para os subcondomínios, né, eu trago aqui um exemplo bem prático, né? Talvez aqui o exemplo mais prático que eu tenha encontrado, porque ele é um condomínio em uma matrícula única, porém, os dois subcondomínios eles são completamente independentes. Um condomínio habitacional com duas torres e um condomínio comercial. As entradas são
são independentes, não tem nada em comum entre um e outro. Então, talvez seja aqui o estudo de caso mais interessante para que a gente possa apresentar nesse exemplo prático, tá? Então, esse aqui é a foto, é um exemplo real, né? Aqui é a foto da maquete do empreendimento. São duas torres residenciais e um complexo comercial, como eu falei, totalmente independente do residencial. Aqui é o perfil, né, do subcondomínio habitacional e do subcondomínio não habitacional. Observe que o condomínio habitacional ele tem área de lazer, estacionamento, hall, enquanto que o não habitacional ele tem lojas e estacionamento, né? Lojas, estacionamento, loja e uma área aqui em cima de lazer, mas é completamente independente do subcondomínio habitacional das duas torres habitacional. Aqui eu estou mostrando aqui nessa tela o terreno em planta baixa, né? Para que vocês vejam que são realmente completamente independentes, até as entradas são diferentes, né? Nada em comum. E também a natureza do empreendimento é uma natureza diferente, né? Essa tela aqui é um quadro da ABNT que todo mundo conhece, que é um quadro convencional, ou seja, é um quadro que não se aplica para empreendimentos dessa natureza. Embora, para se chegar no quadro composto, que a gente vai mostrar um pouco mais à frente, eu preciso passar pelo cálculo convencional. Então, só exemplificando aqui, eu até, para ilustrar, eu fiz aqui a separação dos subcondomínios. Observe, o não habitacional é tudo que está nessa tela aqui mais cinza. E o habitacional nas duas torres é tudo que está nessa tela amarela. Para o cálculo do quadro convencional, como todo mundo sabe, né, uma coisa mais corriqueira, a gente encontra o coeficiente de proporcionalidade e observe que eu estou considerando aqui o que 99% dos empreendedores e dos advogados da área imobiliária consideram, que é o coeficiente de proporcionalidade. Ele, por dar o peso de cada unidade privativa, ele se transforma em fração ideal quando é levado a registro. Isso não, eu sei que não é uma coisa obrigatória, que a fração ideal pode ser atribuída, mas na prática do dia a dia, 99 ou até mais um pouquinho por cento dos empreendimentos trazem como fração ideal o coeficiente de proporcionalidade. Então, observe que no caso do empreendimento convencional, como o não habitacional ele tem um peso maior, ele atrai mais fração ideal para ele. Consequentemente, as áreas comuns do empreendimento como um todo é também atraída pelo empreendimento pelo empreendimento habitacional, exatamente porque ele tem um peso maior dentro do condomínio. Então, esses números aqui são bem interessantes para que a gente entenda mais à frente o objetivo. Observe que, feito o cálculo convencional, nós encontramos para o empreendimento não habitacional uma área comum de 1.215,28 e uma área total de 3.745,52, enquanto que no empreendimento habitacional, nas duas torres, a gente, além de ter as vagas de garagens aqui como divisão não proporcional, a área comum desse empreendimento ficou em 10.052,08 e a área total dele 25.888,75. Um número para se guardar é que a área comum total, quando se faz o cálculo convencional, é 13.643,36. Guardado esse número, depois a gente volta a ele. Vamos agora para o cálculo do quadro composto. E o que seria o quadro da ABNT composto? Veja, nós pegamos tudo que era área comum
de cada um dos subcondomínios e levamos essa área como exclusiva desses subcondomínios. Por exemplo, o salão de festas que estava lá no subcondomínio habitacional, no quadro anterior, ele era dividido ou ele era compartilhado para os dois subcondomínios. Mas não se concebe que o empreendimento comercial vá utilizar o salão de festa do empreendimento habitacional. Ele precisa ser realmente separado. Então, quando a gente faz o recálculo do quadro composto, nós trazemos todas as áreas comuns exclusivas daquele subcondomínio para divisão não proporcional. Observe que aqui nem aparece área de divisão proporcional nesse quadro. E com isso, os coeficientes de proporcionalidade, os coeficientes que vão se transformar em fração ideal, eles são recalculados. De maneira que, se você fizesse ou considerasse os empreendimentos separados, completamente separados, eles teriam essas áreas aqui. Por exemplo, no empreendimento não habitacional, considerando ele como um empreendimento único, a área comum dele seria de 3.541 e a área total de 6.071. E no empreendimento habitacional, se a gente isolasse ele como se fosse um empreendimento único naquele terreno, as áreas seriam essas aqui. Olha. A área comum dele é a soma das vagas de garagens mais a área comum propriamente dita, escada, salão de festas, piscina, etc, etc. E teria esse número aqui de 10.102,09. Observe que, quando a gente volta para o quadro composto e faz essa separação e esse recálculo das frações ou dos coeficientes de proporcionalidade, levando em consideração exclusivamente as áreas comuns de cada um dos subcondomínios, esse número aparece aqui, olha, como se for exatamente como se ele tivesse sido feito num cálculo isolado. Observe que a área comum do empreendimento não habitacional é 3.541 no cálculo composto, e quando a gente vai para cá, isolando, fazendo o cálculo eles como se fosse um empreendimento único, também encontramos a mesma área comum. A área total dele, no quadro composto, é 6.071,51. Se ele fosse feito o cálculo isoladamente, seria também 6.071,51. Apenas para efeito de comparação, vamos voltar no quadro convencional. Observe que a área comum do empreendimento não habitacional no quadro da BNT convencional era apenas 1.215 e a área total era 3.745. Veja como aumentou. Foi para 3.541 e aqui 6.071. Por que isso? Porque no quadro composto nós isolamos tudo que era comum dele próprio, ficou só para ele, para o não habitacional. A mesma coisa no empreendimento habitacional. Tudo que era dele foi calculado apenas para ele. Não tem compartilhamento de áreas comuns entre os subcondomínios. Isso é fundamental porque quando a peça jurídica foi escrita, o memorial de incorporação, contrato de compra e venda, etc., daqui para frente, tudo é feito pelo quadro composto e esse quadro composto ele reflete exatamente a separação dos dois subcondomínios, o não habitacional e o habitacional. Enquanto que se fosse feito apenas com o convencional, ficaria tudo misturado e poderia ser que alguém reivindicasse, por exemplo, alguém do comercial reivindicasse utilizar o salão de festa do habitacional. Então, gera uma certa confusão. Bom, pessoal, aqui é o resumo das áreas. Né? Esse resumo foi extraído dos quadros da BNT, tanto convencional quanto o composto. Lembrando que para as peças jurídicas,
o que vale é o quadro composto. O quadro convencional ele serve de base para o quadro composto, né? Então, aqui é o resumo que eu vou mostrar para vocês aqui a transformação que aconteceu quando a gente fez essa composição. Lembrando que o quadro composto ele reflete rigorosamente as áreas, fisicamente as áreas que cada um dos subcondomínios tem em loco, né? Ou seja, no quadro convencional, com os dois subcondomínios, como os dois subcondomínios na realidade ele é um condomínio só, então o condomínio maior sempre tem um peso maior e é como se ele estivesse roubando a área do menor. Quando a gente vai para o composto, essa área comum, fisicamente, ela é exatamente o que está lá no projeto e futuramente na obra. Então, vocês lembram que a área do subcondomínio não habitacional era 1.215,28. Quando a gente foi para o composto, né, ela passou para 3.541,31. Em contrapartida, o condomínio habitacional que tinha roubado área do menor, ele tinha 12.428,08. Agora, na composição, ele caiu para a área real dele, comum real dele, de 10.102,05. De maneira que, fisicamente, a área comum total não pode ter diferença. Elas são rigorosamente iguais quando a gente soma os dois subcondomínios nos dois quadros da BNT. Esse reflexo vem para a área total, uma vez que a área total é a soma da área privativa com a área comum. Se houve mudança de área comum, houve mudança de área total em cada um dos subcondomínios. E mais uma vez, de maneira que a área total final é a mesma nos dois quadros, porque fisicamente não houve acréscimo de área. O que houve foi uma compensação de área na transformação do quadro convencional para o quadro composto. E a mesma coisa acontece com os coeficientes de proporcionalidade, que vão se transformar em fração ideal. Observe que no quadro convencional da loja 1, por exemplo, a fração ideal era de 1,15%, passou agora para 1,91% nessa loja 1. Então, houve uma transformação em todas as frações do quadro convencional para o composto, para se adaptar à nova realidade das áreas comuns próprias de cada um deles. Bom, era isso aí que eu queria mostrar, né? Claro que é um exemplo apenas. O enquadramento desse tipo de cálculo, ele pode ser utilizado em diversas modalidades, né? Como eu mostrei lá na abertura, quando estava apresentando a parte mais teórica e jurídica. A gente sabe que no dia a dia as coisas nunca, ou quase nunca são feitas assim, né? Mas o correto é que seja nesse tipo de empreendimento, na separação dos subcondomínios, esse cálculo ele seja feito de forma que também nos cálculos e no peso da fração ou do coeficiente de proporcionalidade seja refletido exatamente o que cada condomínio tem. Por enquanto, é isso aí.